Conectar, né? É sempre bom lembrar que é o nosso espaço de conexão, atualização e transformação aqui da Rede Oftalmo. Por isso que a gente sempre pede, né, para que vocês deixem as câmeras abertas, porque aqui o Conectar é uma ação de comunicação e alinhamento com o objetivo de manter todos os colaboradores informados sobre novidades, mudanças, perspectivas da Rede Oftalmo, né? E esse ritual mensal, que tem o objetivo de fortalecer a nossa cultura e engajar todos os nossos colaboradores no mesmo propósito, além de proporcionar momentos de troca, aprendizado, integração. Então, fiquem à vontade para poder fazer perguntas, tirar dúvidas. A gente está aqui para se conectar de fato, ok, pessoal? Institucionais, mostramos um mapa estratégico da Rede Oftalmo. Aí eu queria que quem tem áudio, né, abre o áudio para a gente poder lembrar o nosso propósito. Qual que é o propósito aqui da Rede Oftalmo? Vamos falar juntos, gente? Vamos lá? Um, dois, três e... Qual que é o propósito? Impactar Impactar positivamente nas pessoas através do cuidado com a visão. Ah, muito bom! Tá igual aquele Mas grito de guerra. Fica descoordenado, mas tá importante estar todo mundo lembrando e aprendendo, reforçando, mentalizando o nosso propósito, né, gente? É isso que nos move, é isso que faz a gente sair das nossas casas, né? Tá aqui focado nesse cuidado, né? De impactar positivamente na vida das pessoas. Bom, e lembrando, né, os nossos valores, que é excelência, segurança, clareza, confiança e felicidade. Bom, o conectar, né, para a gente não perder o costume, vamos dar boas-vindas, né, aos novos integrantes da rede. Então, nós estamos, graças a Deus, né, esse ano tivemos um crescimento significativo. Então, é importante a gente dar boas-vindas a esses novos colaboradores, né? Então, no mês de outubro, nós recebemos, né, a Aline dos Santos, no atendimento da Carangola, seja muito bem-vinda. A Larissa Ribeiro, auxiliar financeiro, né, da Carangola. A Larissa Silva, vai no mesmo dia, duas Larissas, hein? Recepcionista da Goitacazes, a Rosana Duarte, recepcionista do atendimento da Carangola, e o Tiago Ferreira, da farmácia da Santa Catarina. Tivemos também, esse mês, a chegada da Daniele Germano, do marketing, assistente de marketing, Rodrigues Vigia, da Carangola, o Lucas Coelho, da Farmácia da Santa Catarina, o Miguel dos Santos, da Portaria da Santa Catarina, e a Priscila Lima, do atendimento da Gonçalves Dias. Gente, Maria, Gabi, vocês poderiam, por favor, fazer a gentileza e a ideia, né? Recebendo as pessoas que vão entrando depois? Por favor. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, novos integrantes da Rede Oftalmo. Quem tiver a oportunidade de estar perto, reforce as boas-vindas, reforce o tanto que nós estamos felizes com a chegada dessa turma nova. Esse mês nossa pauta, né? Nós vamos falar sobre a notificação de incidentes com a Tati da área da qualidade, a Tatiane Maia, enfermeira da área da qualidade. Vamos apresentar, né, os resultados da pesquisa de cultura, e a Gabi vai dar um recado, reforçar um recado rapidinho aqui para a gente daqui a pouco. Tati, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, bom dia, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Tatiane, eu sou enfermeira e fico no setor de qualidade e segurança. Então, dando um pouquinho de segmento no assunto de segurança, né, que a gente já começou a falar um pouquinho no Conectar, a gente tem usado aí as redes sociais para poder difundir um pouquinho dessa cultura aí com vocês, tá? Vou só esperar ele conseguir colocar aqui, só para a gente seguir o roteirinho. Travada, tá? Travou. Tá, travou aqui, viu? Se você tiver com ela aberta e quiser compartilhar, eu deixo. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Porque ela tava no Canva, que eu me envio ela aqui. Só um minuto, gente. Tô tentando aqui de novo. Vamos ver É melhor pelo PowerPoint, né? Tanto faz.
Eu acho que eu vou conseguir. Vê se vai estar aparecendo para vocês aí, gente. Tá? Sim. Tá sim, Foi, Ellen. Tati. Agora sim, Então, agora apareceu. Agora para mim apareceu. Peraí, deixa eu só tirar que eu tinha aberto a minha aqui também. Então vamos lá, gente. Eu fiz um mapinha mental só para ficar mais fácil, para a gente conseguir pontuar todas as questões importantes nesse processo. Então, o que é esse processo da notificação de incidentes? É quando eu faço um registro de qualquer situação que tenha causado ou que causou algum dano para o paciente. Então, a gente entende que essa etapa ela é essencial para os processos de segurança. Então, para que esse processo ele vai existir? Para garantir a segurança do paciente e a melhoria contínua dos processos no serviço de saúde. Então, ela vai ter como objetivo identificar, analisar e corrigir as falhas de processo através das notificações. Então, consequentemente, com essas notificações, eu consigo melhorar a qualidade assistencial. E esse processo vai contribuir para a prevenção de novos casos. A partir do momento que eu mapeio um problema, eu vou atuar nele e, como consequência, a gente consegue minimizar recorrências. Como que eu executo esse processo? Hoje a gente tem dois mecanismos, né, gente? Pelo sistema MV e pelos QR Codes, que eu deixei um pouquinho mais à frente só para vocês verem como que ele funciona. E quais que vão ser os desdobramentos? Então, aí qualquer colaborador, ele notificou alguma situação que ele viu, que saiu do comum, né? Durante o trabalho dele. Então, o NSP, né, que sou eu vou receber essa notificação, eu vou avaliar, a gente vai verificar se ela procede. Ela procedendo, a gente vai encaminhar para o setor notificado. E o objetivo é que o líder da área, junto com a pessoa envolvida no incidente e com os outros colaboradores, que ele consiga identificar a causa raiz e propor uma ação. Por que isso é importante, gente? Todas as nossas atuações, elas são mediante documentos, né? São RS, o que eu faço na minha área de trabalho. Então, muitas vezes, eu preciso alterar um processo e esse processo precisa estar amparado nas documentações. Então, aí tem a SAMI aí, né, que ajuda a gente nisso. Da gente também ter essa atualização contínua dos documentos, que é uma ferramenta de trabalho. E o que é o mais importante nesse processo, gente? A notificação, ela precisa ser entendida como um aprimoramento do processo e não como uma pessoalidade. Então, quando a gente tem uma notificação, a gente não está tratando a Tatiane que está envolvido numa falha no trabalho, por exemplo. Está envolvido com o processo que a Tatiane executa, tá? Isso é um né, para a gente e é o que a gente gostaria de trazer para vocês aí nas áreas, até para a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade para executar essas notificações, viu, gente? Pode passar, por favor, Ellen. Então, eu deixei aqui só para vocês verem as ferramentas. Essa primeira é o QR Code, não sei se todo mundo vai lembrar ou já estava aqui na instituição. A gente fez uma campanha no final do ano passado, onde a gente foi colando nas áreas de trabalho esse QR Code. Quando a gente escaneia, ele automaticamente vai abrir esse formulário, tá, gente? O formulário eu posso colocar qual que é a unidade, ele me dá uma dicasinha aqui do que é, né? Então eu posso escolher, eu vou notificar uma notificar um evento, e uma legenda aqui para eu poder tirar a dúvida o que é um incidente, o que é um evento e o que é uma não conformidade. E aqui os dados básicos que eu preciso. Então, gente, por que eu preciso colocar unidade? Hoje, alguns processos de trabalho são diferentes entre unidades, né? Isso aí é perfil de cada unidade. Assim como eu preciso rastrear essa informação de alguma forma, né? Então, eu falei para vocês que eu investigo antes de liberar essa ocorrência para o setor notificado. Então, todos os dados que a gente colocou aqui são os importantes para a gente poder verificar se a ocorrência procede ou não, tá? Então, esse aqui é o nosso mecanismo pelo QR Code. Pode passar, Ellen. E a próxima ferramenta que eu tenho é pelo MV, né? É os
colaboradores tenham acesso, tem uma parte específica da qualidade. Alguns profissionais têm um login próprio, eles podem fazer a notificação pelo seu próprio login, mas se eles quiserem, a gente tem um login que é único, né? Que é esse login Kong e a senha MV, onde vocês conseguem notificar de forma anônima. Então, a gente vai aqui em gestão de ocorrência, registro de ocorrência, pode passar, Ellen. E vai desdobrar essa tela aqui, onde a gente vai fazer o preenchimento. Então, esse é um dos motivos da gente ter criado o QR Code, né, gente? Quando a gente faz a análise da notificação pelo sistema MV, é um pouquinho mais moroso, porque tem todo um passo a passo que é obrigatório do sistema. Então, o QR Code deixa vocês um pouco mais livre para poder fazer essas notificações, tá? Lembrando que pelo MV, tudo que está vermelho, né, a gente consegue ver que tem uns ícones aqui, uns pontos em vermelho, são pontos obrigatórios que vocês não vão conseguir salvar a ocorrência sem preenchê-lo, tá bom? Então, na verdade, é rapidinho, mas o objetivo é trazer um pouquinho para vocês do que é essa notificação, por que ela é importante, e o setor ficar à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, Tati, vou aproveitar, né? Vocês vão colocar novamente os QR Codes disponibilizando nas mesas? Porque, assim, né? Por exemplo, na Carangola, teve acho que um mês e pouco atrás, a gente procurou e eu não tinha encontrado mais, né? Porque vai passando o tempo, aí tira, perde. Vocês vão fazer essa ação de reforço? Então, agora a gente conseguiu também ter os adesivos, né? Que da primeira vez a gente fez com o formato de papel e colocava aquele papel contact, né? Então, realmente, na hora de higienizar, ele pode soltar. Então, a gente já tem os adesivos também, que vai favorecer que ele permaneça, e a gente vai elaborando aí outras ações para poder trazer esse reforço para vocês. Excelente. Obrigadão, viu, Tati? Nada, eu que agradeço, Obrigada, gente. Bom, Gabi, é com você. Deixar se dar o recadinho. Então, bom dia a todos, né? Só reforçar bem rapidinho que hoje é o último dia para as inscrições da CIPA da unidade de Santa Catarina. Nós temos o link, né, no grupo de comunicações, nós temos nos murais, né, da unidade de Santa Catarina também, tem o QR Code para poder ser escaneado e a pessoa conseguir se inscrever. É importante ressaltar, né, que a CIPA tem um papel muito importante na instituição, né? É um momento, são pessoas, né, destinadas a cuidar também da nossa instituição voltada para a segurança do trabalho. Nós vamos ter as inscrições somente até hoje e as eleições vão ser no dia 3. Né? A gente vai avisando aí todo mundo cada passo do processo. Boa, obrigada, viu? Bom, pessoal, vou apresentar para vocês agora, vamos falar aqui hoje, né, uma das pautas. O Flávio tá aí com a gente? Tá ouvindo, Flávio? Tá online? Estou aqui, Ellen. Ei, era Tudo só para bem? poder... Tudo jóia? Bom dia! Tudo jóia, e vocês? Tudo jóia. Ô, Flávio, eu tinha te falado para você falar no final, mas eu vou deixar para você falar agora. O Flávio Vamos lá. pediu para poder fazer uma pauta, fazer uma pauta importante para a gente aqui, aí depois eu deixo a resultado da pesquisa para depois. Rapidinho, pessoal. Bom dia a todo mundo, né? É um prazer estar aqui. A gente tem discutido, tá? Trazendo um pouco de contexto, e a gente entende, né, Ellen, que uma das evoluções que a gente precisa ter sobre aspectos de governança é tentar trazer para dentro dessa estrutura aqui um reporte de resultados, tá? E resultados nos mais variados tipos, tá? Resultado financeiro, resultados assistenciais, para que a gente consiga fortalecer aí, né, de resultados, que é uma diretriz, inclusive, sobre aspecto de cultura prática. E aí, hoje você deu espaço, e vou tentar trazer para vocês aqui de uma maneira mais, talvez menos visual do que eu gostaria. A gente vai montar um material um pouco mais estruturado para isso, mas contar para vocês como tem sido o nosso ano aqui do ponto de vista de resultados institucionais, tá, pessoal? Vou projetar a tela aqui. Na hora que vocês estiverem enxergando, me sinalizem, por favor.
Estão vendo aí? Falta colocar a moda apresentar. Aí, sim. Boa. Vamos lá, deixa eu trazer um pouco de contexto, né? Para quem, enfim, para a gente nivelar um pouco de entendimento. O ano de 2024 foi um ano muito satisfatório, tá? Para a gente. Sobre a perspectiva de resultado, inclusive resultados financeiros, foi um ano que a gente cresceu muito, mas que foi um ano também que ele terminou com um grande desafio, né? Meados de setembro do ano passado, a gente finalizou aí a nossa parceria, o credenciamento com a Apivida, que é um convênio representativo, né, dentro de Belo Horizonte, dentro da região metropolitana, e que trazia um desafio importante para a gente para 2025 em relação a essa recomposição. Em ordem de grandeza, só para vocês terem noção, foi um convênio que no 24 aí chegou próximo de 6 milhões de receita dentro da nossa estrutura, e o ano 2025 a gente tinha um desafio de continuar crescendo, mas recompor, né, essa perda que a gente vinha tendo. E aqui, pessoal, montei, só para ficar mais fácil mostrar para vocês o que está acontecendo com a gente dentro desse ano aqui. Para quem não tem tanta familiaridade, receita bruta, a gente fala aqui de tudo aquilo de receita que a gente gera, aí tem a quebra, quanto dessa receita que é convênio, quanto que é a receita do SUS lá, particular, nosso produto popular, a estrutura de custo de Matimed, custo médico, a nossa estrutura de SG&A, até o EBITDA, que é um indicador que a gente chama de performance operacional. Eu trouxe numa visão de variação percentual contra o orçado, contra o forecast e ano contra ano para tentar, em grandes linhas, mostrar para a gente o que está acontecendo. Então, acho que lado bom dessa história, tá? A gente cresce ano contra ano, mesmo nesse cenário de adversidade aí, até o acumulado no mês de setembro, a gente estaria falando aí de um crescimento próximo de 7%, né, que a gente teve do ponto de vista de receita, ficando abaixo daquilo que a gente tinha previsto de orçamento e abaixo do forecast. Forecast é uma terminologia que a gente utiliza. À medida que o ano vai acontecendo, você vai fazendo estudos da sua performance e você vai ajustando sua projeção de resultado com base no que está acontecendo, e aí, marginalmente, também abaixo em relação ao forecast, tá? Se a gente pega aqui nossas linhas de receita, isso é uma questão que traz para a gente uma maior competitividade, né? A gente um ponto forte que a gente tem como rede oftalmo é a gente atuar nos mais variados segmentos, né, dentro da oftalmologia. A gente vê que convênio, a gente tem uma redução ano contra ano. O recado de convênio a gente decresce muito pela perda da vida, que a gente consegue recompor parte dessa perda que a gente teve com o crescimento de outros, né, convênios que a gente já tinha credenciado aqui, mas não suficientemente capaz para recompor de maneira completa essa linha de receita. Isso faz com que a gente fique um pouco abaixo do orçamento. E em relação ao forte que a gente fez lá em julho, a gente está muito em linha. A receita do particular, tá? E aí, cirurgias particulares, avios prímios, né, que é uma unidade de negócio importante para a gente. Ele representa um crescimento aí, ano contra ano, e o popular, que a gente anda em linha em relação ao que foi o ano passado, abaixo do orçamento, e que agora a gente também está tentando profissionalizar um pouco mais isso, né? Ter um produto um pouco mais estruturado para que a gente consiga também navegar nesse resultado. Então, o recado de receita alheio à dificuldade do ano, a gente vem crescendo, sendo que o SUS, ele tem sido o carro-chefe, né, do nosso crescimento ano contra ano. O particular também tem sustentado muito o nosso crescimento aí, mas a gente cresce menos do que a gente pensou em termos de orçamento. E aí, pessoal, um detalhe, tá? E eu quero explorar muito isso, porque eu acho que todo mundo aqui nos dois próximos passos tem muito que contribuir com a gente. Eu chamo a atenção nisso aqui, ó. Isso é o custo de Matimed, né? A representatividade do custo de Matimed que a gente acaba tendo na nossa estrutura aqui. Observe o que acontece com isso ano contra ano, tá? Eu cresço 6% de receita, mas a gente cresce 14% aí no custo de Matimed, e isso aponta para a gente que há oportunidades de a gente buscar um pouco mais de eficiência nisso, de um controle um pouco mais estruturado. E aí, obviamente, tem times que são protagonistas nisso, né? Enfermagem, farmácia, corpo clínico, mas isso é um desafio, suprimentos, mas isso é um desafio de todo mundo. Esse crescimento maior do que a gente cresceu em Matimed, ele acaba combinando de que a gente perde perda, a gente tem perda de performance em margem, tá? Que faz com que a gente esteja descolando, e talvez esse seja o nosso principal desafio aí em termos de ciclo orçamentário dentro do ano 2025. Um outro ponto importante sinalizar
nossa estrutura de despesas, né? Entra pessoal, aluguel, papel que eu uso, locação de impressora, cresce 10% ano contra ano, e aqui está mas o recado que a gente precisa deixar que isso aqui é uma responsabilidade de todo mundo, tá? A gente observa no nosso dia a dia algumas oportunidades de como a gente evoluir. Como exemplo, impressão, que é o trabalho que o Josafá, o gerente de TI, está começando agora a nos ajudar a estruturar, que a gente observa que a gente poderia ser um pouco mais cuidadoso com isso, né? Eu falo que nessa linha aqui a gente precisa agir muito como se a gente estivesse dentro da nossa casa. Então, assim, impressões necessárias, algumas vezes até questões de aspecto mais pessoal que estão sendo impressos dentro da estrutura de serviço. Então, aqui fica um convite, um pedido para todo mundo ajudar para que a gente seja aí eficiente na gestão dessas despesas. Isso culmina, tá, pessoal, que o nosso resultado de rentabilidade, a gente perca performance ano contra ano. Então, se eu pego o rede oftalmo aí comparado com o ano de 2024, a gente decresce aí quase 16%, e que a gente esteja também numa performance aí um pouco abaixo do que a gente tinha projetado no nosso forecast e orçamento. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque isso aqui é uma construção coletiva, né? É um pouco do trabalho de todos nós que acaba culminando nesse resultado. Assim como o ano passado, nessa época, era um resultado que a gente estava indo super bem, esse ano o desafio está maior, o resultado não está dentro daquilo que a gente esperava, mas que a gente acredita também que a gente mobilizando, todo mundo tendo ciência de como pode apoiar dentro das suas áreas, e aí fica um convite para os líderes e moradores, tá? Eu acho que a gente exercitar muito o nosso entendimento de como que eu, na minha função, eu, como na minha área, posso contribuir para esse resultado. Quem não tiver uma clareza muito grande quanto a isso, eu acho que vai dar provocação do gestor. Para os gestores ficam aí também uma provocação de ter esse papo com suas estruturas, para que de maneira coletiva aí a gente consiga intervir dentro do que a gente pode ainda e, sobretudo, preparar o ano para que o 2026 a gente entre dentro dele um pouco mais tracionado. Acho que em grandes linhas era isso, tá? Abro para quem quiser me ajudar a complementar com comentários, dúvidas, e fica à disposição também aqui para eventuais perguntas que queiram trazer. Aí, ó, pergunte. Podem perguntar no chat, gente. Falar, Ju, você vai digitar? O que você tá revelando? Eu brinquei com ela, né? Ah, Não eu levantou a tava mão, achando que é não. verdade. Eu tô. Ai, que É ótimo. Joel que ele falou? Na época eu Ó, vi a ajuda do Ju, faturamento ali. Ela tá tá na minha estrolando aí, tela Ju. aberta, eu com ela. estamos do lado de cá no faturamento aqui empenhados em trazer o melhor resultado, né, gente? Falar um pouquinho da gente aqui. Assim, eu vejo que a gente é uma parte também bem importante desse processo. A gente precisa da ajuda, né, de todo mundo, porque a linha de frente faz todo ali o atendimento do paciente. A gente precisa que as contas cheguem para a gente faturar no tempo hábil. Nossa receita, né? Então, a gente está aqui, firme e forte, dia 30 hoje, amanhã a gente está aqui na luta para faturar, para fechar tudo. Então, estamos aí, no Uma época apoio. do mês super importante, né, Ju? Finalzinho do Muito mês importante aí, para sempre um nós. desafio para isso. É um desafio grande. A gente precisa de todos, né? A gente precisa de todo mundo nesse processo, nosso fechamento. Contamos com vocês e a gente está à disposição também. Mesmo, Ju, o que é isso? Mas tem que fazer algum comentário, complementar com o que o Flávio falou, tirar dúvida. Tem a oportunidade, né, Flávio? Cheguei 1 minuto atrasado, estava no deslocamento, também para te apoiar essa questão de estrutura, principalmente na parte de pressão, né? Então, daí de fato analisando o que a gente consegue aplicar de regras, mas a gente não pode simplesmente
simplesmente virar a chave e impactar o negócio. Então, tem que analisar muito bem, mas até que isso aconteça, é interessante, né, que dentro das áreas, como o Flávio colocou, né, os gestores, os colaboradores já olhem nessa perspectiva, porque a gente já consegue rever de impressão. Então, se a gente está fazendo uma impressão, se é realmente necessária, se ela tem um profissional, e se porventura a gente já não consegue fazer ali, né, um caso na sua parte, que é configurar a impressão, por exemplo, frente e verso no momento da impressão, a gente já economiza, e no caso também, né, o último exemplo para fechar, a impressão colorida, preciso mesmo imprimir uma cópia colorida, porque o custo é realmente muito maior do que uma impressão preto e branco. Então, são exemplos de ações que cada um pode fazer, que quando tem que chegar ali com o ajuste das regras, a gente já está acostumado. Bem, pessoal, ótimo dia. Obrigada, Josafá. Obrigada, viu, Flávio, pela participação, por apresentar os resultados, deixar todos Débora na mesma contribuiu página. aí. A Eu que A agradeço o Débora fez um espaço. comentário no chat. Deixa eu olhar aqui. Ela está contando aqui que ela fez um projeto lá no Contas a Pagar para redução de impressões e deu super certo. Te agradece, o caminho é esse, tá? Fica até uma ideia, tá, Ellen? Talvez a gente possa pegar essas iniciativas que estejam acontecendo e dar visibilidade para essas iniciativas, Boa. pessoas que protagonizaram isso, que acho que é uma forma da gente, enfim, ensinar pelo exemplo. Obrigado aí, viu, Débora? Verdade, verdade. Uma mudança grande, Débora. Parabéns. Bom, pessoal, todo mundo está vendo a minha tela? Obrigada, viu, Flávio? Obrigada por todos pela contribuição. Todos estão vendo a minha tela? Estão, gente? Se não, Sim. Sim, Sim, então tá sim. bom. Bom, Sim. gente, nós vamos conversar aqui hoje, né, sobre os resultados da pesquisa de cultura da Rede Oftalmo 2025, que é um levantamento de Rede Oftalmo, né? Então, essa aqui é uma oportunidade para a gente entender o que estamos fazendo bem e o que podemos melhorar juntos como rede, como equipe, como pessoas, que fazem a diferença no cuidado todos os dias, né? Então, se o Flávio trouxe hoje, né, os resultados financeiros, mas é importante a gente ter essa clareza do todo, né? Não. O principal objetivo dessa pesquisa foi ouvir vocês, né? Entender como cada pessoa percebe a cultura da rede oftalmo. Podemos fortalecer cada vez mais o nosso ambiente de trabalho, a cultura no nosso ambiente de trabalho. Então, essa escuta é fundamental para manter a cultura da rede viva, saudável e alinhada com o que acreditamos, né? Com o propósito central da rede, né? Que é o de impactar positivamente na vida das pessoas através dos cuidados com a visão. Correto? Bom, pessoal, então, a cultura é o que dá sentido ao que nós fazemos todos os dias, né? Então, por isso, a pesquisa ajuda a garantir que o nosso jeito de cuidar, de se relacionar e de trabalhar esteja sempre em sintonia com os valores da rede oftalmo, que é clareza, gentileza, confiança, felicidade, excelência e segurança, né? A pesquisa... Vocês estão dando uma travadinha. A pesquisa, gente, ela teve 248 respondentes. Então, foram 248 pessoas participando, que representa 58% a mais que o necessário, se o resultado mostrou que a amostra, né, de pessoas que responderam, que a amostra teve uma confiabilidade, ou seja, todo mundo que respondeu fez com que mostrou para a gente que querem participar e querem contribuir. Isso faz toda a diferença, né? Então, o resultado, como a gente teve uma amostra muito boa, o resultado mostra um retrato fiel, né, de como a rede oftalmo está sendo percebida por quem vive a rede todos os dias, né, quem está aqui, ou seja, todos os nossos colaboradores. Então, essa aqui é o número total de participantes, a amostra necessária para que a pesquisa fosse validada. A gente faz um convite, né, para que quem não participou participe das próximas pesquisas. Inclusive, mês que vem nós teremos uma pesquisa de clima, que vai avaliar, né, o clima organizacional, o ambiente de trabalho. Então, quem não participou, participe. Quem participou, continue fortalecendo
Porque quanto mais pessoas responderem, maior confiabilidade, melhor vai ser o retrato da rede e assim mais assertivamente a gente vai conseguir trabalhar, né? Já resolvi. Opa, Depois de rir um tanto, né? quem consegue fechar o microfone para mim? Que bom que rindo, hein? Ó, a metodologia da pesquisa, gente. A pesquisa aconteceu entre 18 de agosto a 5 de setembro. Ela foi feita online, né? Então, assim, as pessoas responderam o Google Forms. E cada pessoa respondeu perguntas avaliando quanto concordava ou não com diferentes afirmações sobre o ambiente, né? Os valores e o jeito de trabalhar aqui na rede. A escala foi de 1 a 5, de discordo totalmente até concordo totalmente, e assim conseguimos medir com clareza, né, o que está funcionando bem, né, assim, no que diz respeito à prática dos valores, e o que precisa ter maior atenção. Ok? Dois conceitos são importantes para a gente poder entender o resultado. O primeiro conceito, que é novo para muita gente, é o fit cultural. O fit cultural mostra o quanto a gente se identifica e vive os valores na rede, na prática, né? Então, e a adesão é o que significa o quanto as pessoas participam e se engajam na pesquisa. E aqui nós tivemos um excelente resultado nos dois, né? Tanto na adesão quanto no fit cultural. Vocês vão ver aqui lá na frente o resultado. Até aqui tudo bem, gente? Alguma pergunta? Então, ótimo, né? Então, vamos lá. Nós, separando, né? Como eu falei, a pesquisa foi para todos os colaboradores e corpo clínico. Os colaboradores representaram 79% dos respondentes da pesquisa e o corpo clínico, 21%. Nós tivemos, né, como eu falei, um excelente resultado, né? A rede oftalmo alcançou uma média de 4,1%, o 4,1%, que é o que representa 82% de alinhamento com a cultura. Então, isso mostra que temos uma base cultural, né? Estamos construindo uma base cultural forte e positiva, né? Com pessoas que acreditam no propósito da rede, que têm orgulho de fazer parte, e estão alinhadas aos nossos valores, né? É um resultado muito bom e é fruto do resultado do trabalho de todos nós. Como vocês podem ver aqui na escala, tá vendo essa escala? A escala mostra o resultado das faixas, né? Então, vocês podem ver que nós estamos aqui, que é um bom fit cultural, boa consistência e bom engajamento. A média geral por público ficou colaboradores da rede, né, com o resultado de 80%, e o corpo clínico com fit cultural de 84%. Até aqui tudo bem, gente? Então, quando nós olhamos por unidades de negócio, a Visio se destacou com as melhores médias, mostrando alto engajamento e boa comunicação, né? O centro oftalmológico teve resultados próximos da média geral, que mostra consistência. A MG Olhos ficou um pouco abaixo da média, o que mostra que há um espaço para fortalecer a comunicação e envolvimento. Então, cada unidade tem suas particularidades, né? E isso nos ajuda a direcionar ações específicas de melhoria de acordo com a unidade, de acordo com os perfis, não é? Bom, vamos lá para o panorama dos valores, né? Então, a gente observa, né, que a adesão individual aos valores, ou seja, a resposta das pessoas, né, que falam assim, quando eu vejo, tinha as afirmativas, as pessoas colocaram, né, eu coloco isso em prática, eu pratico esses comportamentos na prática, foi uma adesão, foi um fit de 94%. E em contrapartida, a percepção da rede como um todo ficou com a média de 76%. Isso chama atenção, né? Tem até uma série que eu acho super interessante que fala, né, chama Os Outros. E aí, um condomínio, uma série de confusões, enfim. E a reflexão que a série traz é que muitas vezes as pessoas, a gente tende, né, isso é humano, né? A gente tem uma tendência a olhar, a avaliar o outro
pelo comportamento e nos avaliar pelas nossas intenções. Então chama atenção, né? As pessoas se perceberem, se autoavaliarem com a nota tão grande, né? Com 94%, e ao avaliar os pares, o outro, 76%. E aí, assim, provoco a vocês, né? É uma reflexão para mim, para todos nós, para a gente repensar, né? Por que será que existe essa discrepância entre a minha autopercepção e como as pessoas me percebem? Vocês concordam? Se eu acho que eu estou praticando gentileza, se eu pratico clareza no ambiente e o outro não está me percebendo da mesma forma, né? O que eu posso fazer para poder trabalhar essa percepção? Faz sentido, gente? Aí aqui o slide com as notas para que vocês possam ver. Então, adesão individual aos valores, que foi a maior, né, dentro desse panorama, e a percepção da rede oftalmo como um todo. E aí, seguido de gentileza, né, cuidado, de forma de baixo para cima, né, da menor para maior. Tudo bem até aqui, gente? Então vamos lá. Os valores que mais aparecem de forma positiva foram gentileza, confiança e excelência, né? Isso significa que esses valores estão bem presentes na rotina, né? No jeito de entender, de se relacionar. Aqui, a adesão, a gente separou adesão aos valores individuais, ou seja, como eu pratico isso no dia a dia, e a percepção do setor e da rede. Ok? Eu achei curioso, né? Então, aí vê que todas as notas, olha só, trato todas as pessoas com respeito e empatia, independente da função. As pessoas entendem que estão praticando, que estão respeitando no dia a dia, né? Mas a percepção das pessoas em relação a isso, né, a serem tratadas dessa forma, nem tanto, né? Apesar é um pouco menor, então tem uma diferença de quase, deixa eu ver, de mais de 10 pontos, tá vendo, gente? Olha só, quando fala da percepção dos outros, apesar de ter sido uma nota excelente, olha só, trato todas as pessoas com respeito e empatia, independente da função. Foi uma média de 97,6, né? Aí, quando há colaboração e empatia no dia a dia, ou seja, gentileza, ela foi já 83,40. Perceberam essa diferença, gente? Aí, por que a gente está apresentando o resultado da pesquisa? É importante nós fazermos uma autorreflexão, porque esse resultado não diz só da rede, né? E, aliás, quem faz a rede, quem faz essa percepção, somos cada um de nós no dia a dia. Vocês concordam, gente? Sim. Então, os valores individuais, né? Gentileza, confiança, excelência, né? Demonstram estar um pouco mais internalizados e observam o engajamento, clareza de propósito em relação à rede, né? Então, além disso, os colaboradores reconhecem a relevância e o impacto do trabalho. Então, isso é muito positivo, né? Que todos, assim, as pessoas, os respondentes demonstram total clareza do propósito que nos move diariamente, né? Agora, as notas com a melhor engajamento, né? Por outro lado, né? Então, essas notas foram as positivas, nós tivemos alguns pontos que merecem atenção, né? Principalmente no valor segurança e cuidado. Ok? Aí, quando a gente fala as afirmativas com as menores pontuações foram, né? Segurança, né? A segurança física, emocional e psicológica é tratada como prioridade. A rede promove um ambiente onde todos se sentem valorizados e respeitados. A rede se preocupa genuinamente com o bem-estar dos colaboradores. Reconhecimento pelo bom desempenho e prática em comum, né? E comunicação interna clara e objetiva. Aí lembrando que quando fala da rede, né? Não é uma entidade, né? Todos nós construímos e fazemos a rede diariamente. Então, os resultados indicam a percepção de fragilidade em relação à segurança e ao cuidado, né, por parte da instituição.
Aí lembrando que a instituição somos todos nós, né? Desde a alta direção, os gestores, os colegas, os pares. O reconhecimento ainda é percebido como insuficiente, mesmo diante de um bom desempenho individual. E a comunicação interna apresenta uma oportunidade de melhoria, especialmente no que diz respeito à clareza, transparência e acesso às informações. E há um gap relevante entre vivência individual dos valores e a percepção institucional, principalmente nesses aspectos, né? Gentileza e confiança. Ok? Nós temos alguns programas, né, gente? Alguns programas internos que foram instituídos, como esse aqui mesmo, né, que é o Conectar, que busca compartilhar as principais informações da rede, né, para promover a integração, vocês tirarem dúvidas, contribuir. Nós temos o Café com Elogios, nós temos o Lentes para o Bem-Estar, que teve igual semana passada com a presença da Juliana Horta. Então, assim, todos os meses, desde janeiro até agora outubro, teremos até o final do ano, todos os meses nós temos esses eventos, né, de rituais de reconhecimento, além de fortalecermos, né, nos últimos 3, 4 meses, nós ampliamos os canais para a gente poder conseguir nos aproximar cada vez mais de vocês, através do Instagram interno. Por falar nisso, quem já está no Instagram interno, gente? Quem tem Instagram e está no Instagram interno, né? Então, nós temos o Instagram interno, nós estamos comunicando via WhatsApp, tem o Jornal Mural, enfim, é e-mail. A gente fica até preocupado de bombardear demais vocês de informações. Mas, assim, gostaria até de abrir espaço, né, para quem quiser falar ou colocar no chat, para trazer sugestões, né, de melhorias, sugestões para a gente poder fortalecer cada vez mais esses canais existentes ou talvez trazer novas práticas, né, para que nós colaboradores possamos nos sentir cada vez mais e melhores cuidados, né? Então, nós já temos várias iniciativas que ajudam a fortalecer a cultura, mas estamos abertos também a ouvir sugestões, né? Tudo bem até aqui, gente? Outra ação interna, né, outras iniciativas internas que a gente aproveitou esse momento para poder apresentar é o Programa de Desenvolvimento de Gerentes e Diretores Clínicos, né, os coordenadores médicos, que é o PDG, que tem o objetivo de potencializar as competências das nossas lideranças, fortalecendo a habilidade de gestão, né, e para que eles fiquem cada vez, sejam líderes, né, mais alinhados à cultura, ao nosso propósito e consiga preparar e fortalecer os times. Nós temos, né, o PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Coordenadores, Supervisores, e temos os líderes do futuro, que foram os colaboradores mapeados pelas lideranças, né, do comitê que foi feito para que possam ser preparados para assumir futuras posições de liderança dentro da rede. Temos os canais de comunicação interna, temos o Conexão Oftalmo, né, que é o grupo dos embaixadores da nossa cultura, que está fazendo rodas de conversa, que são esses missionários, né, que têm o objetivo de fortalecer. A gente viu, inclusive, que como que a ação dos embaixadores do Conexão Oftalmo estão fazendo diferença, fizeram diferença até na percepção da prática do valor excelência, que foi, inclusive, o valor trabalhado no mês de agosto. Isso, assim, mostra, né, para a gente que nós estamos indo no caminho certo, né? Todo mundo aqui entendia um pouco dessas iniciativas da rede, gente? Alguém aqui está ouvindo pela primeira vez? É sim ou não? Silêncio quer dizer que todo mundo já conhecia? Ou alguém já ouviu, entendeu agora pela primeira vez? Oi? Ô, gente, é porque eu não estou vendo o chat, viu? Se alguém comentou no chat, a Maria, alguém fala aí para mim, por favor, tá? Bom, aqui, pessoal, estão os resultados por unidades, né? Com os melhores e os menores resultados. Essa comparação nos ajuda a entender onde as práticas estão dando certo, né? E onde podemos apoiar mais de perto. A ideia aqui, gente, quando a gente apresenta o resultado por unidade, não é competir, é compartilhar aprendizado para que todas as unidades cresçam juntas, ok? Então, nós temos, né, a Visio com a maior nota, seguido do centro oftalmológico, e a unidade com a menor nota foi a Goitacazes. Aqui, as top, né, os 3 melhores resultados.
e os 3 menores resultados. Até aqui tudo bem, gente? Sim. Ótimo. E agora nós vamos para. Isso aqui a gente fez um resumo, né? Geral dos resultados da pesquisa. Foi uma pesquisa com 62 perguntas, Maria. Me ajuda a lembrar aqui, agora eu já estou confusa. E dessas perguntas, Não, nós. não, aí no Quantas? qualitativo, Foram quantas perguntas? tá, Esqueci. 60 e poucas. Mas enfim, depois eu 60 e eu poucos, olho. é. É. Aqui, gente, o relatório qualitativo, que é o resultado, né, análise das perguntas abertas, daquelas que vocês fizeram uma descrição das percepções de vocês, ok? Nós tivemos, né, então, além dos números que vocês ouviram, nós também tivemos as perguntas abertas, que tivemos 288 comentários. Desses 200, eu quero agradecer muito a todos vocês que responderam, dedicaram seu tempo. Lemos todos, fizemos a análise e, inclusive, fizemos essas categorizações para podermos direcionar melhor. Então, foram 288 comentários que falam sobre temas como reconhecimento, desenvolvimento, comunicação e bem-estar. As pessoas querem ser ouvidas, reconhecidas e ter oportunidade de crescer. Isso mostra, né, que temos uma equipe que é envolvida e que se importa, né, e quer contribuir para o futuro da rede. Aqui a gente vê, né, esses principais pontos fortes. Esse aqui é o percentual que dessas 288 respostas, a porcentagem que apareceu esses temas, viu, gente? Tá claro isso, pessoal? Se tiver dúvida, vocês podem falar, viu? Ainda mais que eu estou falando isso, já apresentamos para a diretoria, para os gestores, para a coordenação médica, apresentamos para os embaixadores da cultura. Então, às vezes, para mim está muito claro, mas vocês que estão ouvindo a primeira vez podem ter dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Sim. Então tá, entre os pontos fortes, o relacionamento entre as equipes, que foi um dos maiores destaques, né? O orgulho de pertencer e, de pertencer à rede oftalmo, né? E o comprometimento com os pacientes apareceu muito, e a identificação com os nossos valores, clareza, excelência e confiança. Então, esses resultados mostram que temos um ambiente colaborativo e humano. Apareceu muito, gente. Tiveram depoimentos ali, tiveram comentários abertos que, assim, me emocionaram, sabe? Nos emocionaram de ouvir e saibam, né, que toda empresa, todas as lideranças, né, desde a alta direção, a coordenação médicos, gestores, toda a oportunidade de receber esse resultado e saímos, né, com para casa de pensar em ações cada vez mais práticas para podermos melhorar os resultados que não foram tão positivos, né, aprender com eles e fortalecer aquilo que já veio de positivo que vocês trouxeram, ok? Então, trouxeram aqui que a comunicação organizacional tem falhas de clareza e consistência nas informações, especialmente em mudanças de processos e decisões estratégicas. Então, assim, olha só que interessante, né? O Flávio vir aqui hoje é uma ótima oportunidade para a gente colocar isso e já irmos trabalhando, né? Então, já está mostrando isso já é de certa forma, já é uma resposta, né? Já é um movimento por parte da empresa para podermos ir melhorando cada vez mais, né? Reconhecimento e valorização, a percepção de falta de reconhecimento sistemático por parte da liderança, necessidade de feedbacks regulares. E aí, assim, nós estamos agora na fase de finalizar o ciclo, né, de avaliação de desempenho, nós estamos na fase de finalizar feedback e de construção de PDI. Então, os gestores estão sendo acompanhados, mas assim, eu faço uma provocação para todos os colaboradores, né? Para quem ainda não recebeu seu feedback da avaliação de desempenho, se por acaso não recebeu ainda, que procure, cobre do seu gestor. Né? O feedback é isso também, essa troca, né? Não é só responsabilidade do líder, mas nossa também de falar, peraí, eu estou indo bem, né? O que eu preciso melhorar? Como eu quero, né? Sejam egoístas com o desenvolvimento de vocês. Então, busquem, carreira, crescimento profissional, estruturas estruturadas de desenvolvimento, integração
entre áreas, né, dificuldade de integração entre unidades e setores, reforçando a atuação isolada, nós ainda precisamos trabalhar esses silos, né, nosso propósito é de impactar positivamente na vida das pessoas, e são todas as pessoas, né, são nós colaboradores e, enfim, paciente, né, que está ali na ponta. Esse é o nosso grande propósito. E aí eu achei interessante, né, que eu vou aproveitar nessa frase, que apareceu algumas vezes, que falou assim, né, seria importante que o RH, aí lembrando que, gente, não tem RH na rede oftalmo não, viu? Nós temos área de cultura, gente, e gestão. Mas eu achei interessante que falou assim, seria interessante que o RH estivesse mais presente para acompanhar o comportamento das lideranças e resolver conflitos. E aí, eu vou até fazer uma retrospectiva, né? O primeiro Conectar que nós trouxemos, a gente apresentou o propósito da área de cultura, gente, e gestão. E aí, o nosso papel, o nosso trabalho, não é, né, de sermos fiscais, né, de vigia do comportamento da liderança. Nosso papel aqui, né, é de fortalecer a cultura, trazer ferramentas, trazer estratégias, ouvir as pessoas e irmos trabalhando. Então, nós temos, né, igual eu apresentei o PDG, o PDL, os líderes estão sendo acompanhados. Então, mas o nosso papel não é de ficar vigiando as áreas, né? E aí nós estamos cada vez mais próximos, nós estamos implantando, né? Estamos na fase de implantar o programa, né? O processo de consultoria interna. Então, vocês têm visto, né? Que cada vez mais nós, igual a Maria, que é a nossa consultora, nós da área de cultura, gente, gestão, estamos cada vez mais próximos no dia a dia de vocês, mas o nosso papel é importante ressaltar, não é vigiar, né? Não é como se fosse a gente a patrulha Não é isso. O nosso papel é sermos apoio e suporte para todos, né? Para as lideranças, principalmente, para que eles consigam exercitar e desenvolver equipes, times cada vez mais fortes, mas é importante vocês deixarmos claro, né? O papel da área de cultura, gente, e gestão não é ser esse fiscal, mas sim ser uma área de suporte, de apoio que nos ajude a construir uma base cultural cada vez mais sólida, né? Então, a pesquisa, né, indica que estamos construindo uma base cultural fortalecida, embora ainda seja necessário reforçar as práticas de gestão e comunicação. Quando a gente fala de comunicação, quando fala de feedback, é uma via de mão dupla, né? Então aproveitem, gente, aproveitem esses canais, igual aqui, olha, nós temos a oportunidade de ter o CEO da rede falando com vocês. Então, aproveitem esses momentos, né, para essa cultura que a gente quer, né? Quando a gente fala de cultura de feedback, não é só da parte da liderança, não é só da parte do Flávio, da parte do seu gestor, mas nossa também, de buscar, de falar, de contribuir, de nos empoderarmos do nosso papel, ok? Então, algumas recomendações estratégicas aqui, que eu já falei, aí eu não vou chover no molhado. A análise por público chamou atenção, né, como pontos fortes o corpo clínico. O corpo clínico, né, os pontos fortes, orgulho em atuar na rede oftalmo, né? Reconhecimento da qualidade assistencial, compromisso com o paciente e com a segurança. Os pontos de atenção que o corpo clínico sinalizou foi o distanciamento da comunicação institucional, necessidade de maior integração com a gestão e processos mais ágeis em agenda e faturamento. Dos colaboradores, os pontos mais fortes apresentados foi o bom relacionamento interpessoal, ou seja, entre a própria área, as pessoas, os grupos, né? Eu falo que o clã interno, né, está fortalecido, orgulho de fazer parte da rede e organizacionais. Pontos de atenção foram carência de reconhecimento individual, falta de clareza em planos de desenvolvimento e liderança centralizadora em algumas áreas. Então, a análise revela que ambos os públicos valorizam o impacto positivo na vida dos pacientes e se identificam com os valores organizacionais, né, principalmente os valores destacados, que é clareza, confiança e excelência, mas necessitam de melhorias, né, em comunicação e desenvolvimento profissional. Ok? Bom, como eu falei, né, gente, foram todos esses comentários analisados, nós vamos compartilhar esses resultados. Os nossos embaixadores também vão disseminar esses resultados. A ideia é que essa reunião
que foi gravada, vocês tenham acesso, os colaboradores que não puderam participar assistem posteriormente. Aí eu faço um desafio, né, de todos vocês, né, se o colega, né, sabem que o colega não participou, nós vamos disponibilizar daqui a pouco a gravação, então incentivem a ouvirem, a participarem, ok? Aqui eu vou, já falamos um pouco sobre cada um desses resultados, eu vou compartilhar esse material. E aí quero só agradecer a presença, a participação de todos. E lembrando, né, para a gente encerrar, né, que a cultura a nossa cultura tem se mostrado, né, nós estamos mostrando, né, o resultado indica que estamos construindo uma cultura sólida, humana nas relações e comprometida com a excelência no cuidado. Então, esse resultado é mérito de todos nós, né, de todos vocês. Então, eu agradeço muito novamente a participação, as contribuições, por ajudarem a construir todos os dias um lugar cada vez melhor, né, uma cultura cada vez mais forte e alinhada com o nosso propósito. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Não? Sim ou não? Ficou claro, pessoal, o resultado? Então, ótimo. Agora eu fico para casa para a gente, né? Alguém falou? Nenhum comentário? Então, ótimo. Bom, pessoal, agradeço novamente a presença do Flávio, da Tati Maia, da Gabi, enfim, todos vocês que participaram e contribuíram. Vamos encerrar essa edição. Agradeço novamente a participação de todos vocês. E, assim, vamos para o próximo Conectar e todo mundo refletindo sobre os resultados da pesquisa e o como podemos fazer para colocar cada vez mais na prática os nossos valores no dia a dia, ok? Beijo grande para vocês, gente. Tchau, tchau. Beijos.